Bom, muito bom dia. Meu nome é Guilherme Franco e juntamente aqui comigo nós temos André Guarizi, Ana Clara Rodrigues, João Pedro, Luana Souza, Lucas Santos e Wilson Neto. E a gente vai apresentar um pouquinho sobre o nosso trabalho, que tem como tema a urbanização, as consequências do crescimento desordenado. Eu vou começar falando um pouquinho do motivo da gente ter escolhido esse tema, né? Esse tema ele é extremamente interessante e ele foi escolhido principalmente por sua grande relevância, tanto social quanto ambiental. A gente sabe que esse processo de urbanização ele tem se intensificado muito nas últimas décadas, né? E suas consequências têm sido cada vez mais visíveis no cotidiano das cidades. Consequências essas que a gente vai tratar um pouco mais ao longo da nossa apresentação. Então, esse assunto, ele trata de um assunto extremamente atual, extremamente presente na realidade da maioria das cidades, da população brasileira. E, além disso, esse tema ele permite a gente ter uma abordagem, uma análise muito mais ampla, muito mais completa, por envolver diversas áreas, como geografia, sociologia, meio ambiente e até mesmo a economia. Falando um pouquinho da criação do desenvolvimento do trabalho, esse tema foi um motivo da gente ter escolhido porque, como eu disse, ele é muito recente, então tem uma facilidade maior da gente ter acesso a informações, ter dados sempre atualizados, né? Vindo muitas vezes de fontes confiáveis, notícias, e isso contribui muito para a construção de um trabalho que seja mais concreto e mais fundamentado. Então, esse estudo sobre essa urbanização desordenada, ele permite a gente refletir mais sobre as consequências e desenvolver possíveis soluções, possíveis alternativas que promovam um desenvolvimento urbano mais sustentável, ainda colaborando para conscientizar mais a sociedade e formar cidadãos que sejam mais críticos e que observem mais os problemas, né? Que muitas vezes, por conta da rotina, por conta de estarem muito atreladas a esse problema, acabam não percebendo. Agora eu vou falar para vocês um pouco mais sobre a urbanização antes da gente realmente entrar dentro do trabalho, que seria a problematização dessa urbanização. A urbanização é o processo de crescimento e expansão das cidades, tanto em número de habitantes quanto em infraestrutura. Ela ocorre quando uma parcela significativa da população de um país passa a viver em áreas urbanas, deixando o campo em busca de melhores oportunidades de emprego, educação, saúde e lazer. O nome que se dá a esse fenômeno é êxodo rural. No entanto, esse crescimento nem sempre ocorreu de forma planejada, o que resultou em problemas típicos da urbanização desordenada, como falta de moradia adequada, congestionamentos, aumento da criminalidade, desemprego, poluição e carência de serviços públicos básicos, como transporte, saneamento e saúde, como o André vai falar um pouco melhor a seguir. Vale lembrar que há uma inter-relação entre cidade e campo, onde as pessoas saem das cidades e saem dos campos e vão para as cidades, como eu falei, por diversos motivos. Porém, o campo, a cidade, ela precisa do campo para conseguir se desenvolver e crescer, porque no campo é onde é produzida toda a matéria-prima que ela precisa para conseguir crescer. Estudos apontam que 2/3 da população mundial devem viver em cidades em até 2050. Bom, o fenômeno da urbanização ou do crescimento das cidades começou a se tornar significativo já na Idade Média, principalmente a partir do século XIV, com o surgimento das Cruzadas e do Renascimento. Nessa época, o comércio ele se expandiu muito, surgindo mercados e feiras que atraíam as pessoas para viver mais próximas umas das outras. Então, pode-se dizer que as cidades elas começaram a se organizar em torno do comércio e da troca de produtos, principalmente na Europa. No início, as cidades elas eram relativamente pequenas e a vida urbana ainda era muito ligada à atividade rural, como a agricultura e o artesanato. Mas com o Renascimento houve uma mudança nesse estilo de vida das pessoas e elas começaram a valorizar mais a cultura e a educação e as atividades econômicas que estavam ligadas ao comércio. E esse período ele acabou marcando o início da concentração de pessoas em centros urbanos, mesmo que ainda não fossem cidades grandes como as que a gente conhece hoje em dia. Entretanto, o grande salto mesmo da urbanização veio com a Revolução Industrial a partir do século XIX e principalmente no século XX, com a criação de fábricas onde as pessoas precisavam morar perto dos locais de trabalho e isso fez com que as cidades crescessem mais rapidamente, muitas das vezes de forma desorganizada e desordenada, sem nenhum planejamento urbano. Dessa forma surgiram bairros operários próximos às fábricas
e os centros urbanos começaram a se expandir de maneira mais intensa, e essa fase também trouxe problemas que a gente vai explorar mais à frente do trabalho. No século XIX e XX, a urbanização se espalhou pelo mundo inteiro, e hoje mais da metade da população vive em áreas urbanas, e esse crescimento trouxe avanços como infraestrutura, serviços, transporte, etc., e também desafios. O processo de urbanização continua agora no século XXI, e as cidades seguem se transformando com novas tecnologias, planejamento urbano e mobilidade. Portanto, a gente pode perceber que a urbanização é um fenômeno complexo e contínuo que começou com pequenas concentrações ligadas ao comércio e se acelerou com a Revolução Industrial e se mantém em constante evolução até os dias de hoje. Agora falando, agora falando um pouco do contexto histórico da urbanização no Brasil, ao contrário da colonização espanhola na América, que se destacou pela criação de cidades bem planejadas e estruturadas, o processo de urbanização no Brasil ele aconteceu de uma forma mais tardia, rápida e desordenada. No início, as cidades brasileiras elas surgiram principalmente no litoral, e apenas aquelas que tinham portos importantes conseguiram se desenvolver mais intensamente. Já no século XVIII, a atividade mineradora em Minas Gerais impulsionou o crescimento urbano na região. No entanto, foi só a partir de 1930, com a crise do café e o avanço da industrialização, que a urbanização brasileira realmente ganhou força. Em pouco tempo, a região sudeste ela se tornou o principal centro econômico do país, né? E com uma infraestrutura mais consolidada, além de ter também o maior número de indústrias, o que acabou atraindo uma grande quantidade de imigrantes ali para a região sudeste. Porém, mais tarde, o centro-oeste ele também passou a vivenciar esse processo ali de urbanização, especialmente com a construção de Brasília em 1960, que foi um marco para uma nova fase na ocupação e no desenvolvimento dessa parte do território brasileiro. Então agora eu vou introduzir o nosso trabalho. O crescimento desordenado nas cidades ocorre pois muitas pessoas deixam o campo e as cidades pequenas em busca de melhores oportunidades de vida, de emprego e de qualidade de vida nos grandes centros urbanos. No entanto, as cidades nem sempre estão preparadas para receber tanta gente de forma estruturada. Esse movimento faz com que as metrópoles cresçam rapidamente, muitas vezes sem o planejamento necessário para atender toda essa nova população. Além disso, em países em desenvolvimento, como por exemplo o Brasil, o número de nascimentos é muito alto, o que aumenta ainda mais a população das metrópoles e contribui para o crescimento descontrolado dessas regiões. Bom, esse aumento populacional faz com que falte trabalho para todos, e muitas pessoas precisam se virar com empregos informais, sem registro e com pouca remuneração. Até os que têm emprego fixo, às vezes não conseguem pagar por uma moradia, o que faz crescer o número de favelas e pessoas vivendo em condições precárias. Com o crescimento desordenado e a desigualdade aumentando, surge também outro problema, a violência urbana. Roubos, assaltos e assassinatos passam a fazer parte da realidade das grandes cidades, principalmente nos países subdesenvolvidos, mas também em alguns países ricos. A concentração de pessoas e o aumento das atividades industriais geram muita poluição do ar, das águas e dos solos, além da poluição visual e sonora. A urbanização também pode criar ilhas de calor, pois o asfalto e o concreto retém muito mais calor do que os outros materiais da área rural. A impermeabilização do solo, devido à construção de superfícies rígidas, como ruas e prédios, impede a infiltração da água no solo, o que aumenta o risco das enchentes e pode prejudicar a recarga de aquíferos. Bom, passando agora para a parte do nosso objeto de pesquisa, nosso objeto de estudo, que consiste em uma maquete, a gente vai explicar melhor para vocês como é essa maquete visualmente, né? E também qual tipo de impacto a gente quer gerar ali nas pessoas que forem ver o nosso objeto de pesquisa. Então a gente vai explicar tudo isso aí, de como vai funcionar a nossa maquete, e eu vou agora passar a minha fala para o João Pedro, para ele explicar um pouquinho melhor essa parte da visualização da maquete. Bom, explicando a maquete, ela representa uma cidade que está em processo de urbanização, mostrando tanto o desenvolvimento urbano quanto os problemas causados pelo crescimento desordenado. Agora eu vou destrinchar um pouco ela, falando sobre
cada item que possui nela. Arranha-céus e prédios, que representam a organização e a conexão e a concentração de empresas. Estádios e avenidas, que simbolizam o avanço tecnológico e econômico das áreas urbanas. E por fim, as regiões planejadas, como ruas organizadas e áreas verdes, mostrando o lado positivo da urbanização planejada. Bom, agora o nosso trabalho ele também consiste nas consequências da urbanização. Então a gente quer mostrar, nessa primeira cidade a gente também vai colocar uma segunda parte da cidade em que a gente contrasta essa parte mais organizada da cidade, essa parte mais desenvolvida, e ao mesmo tempo a gente vai colocar uma parte menos desenvolvida, e aí a gente vai se inspirar em uma outra maquete feita de papelão, que eu vou mostrar para vocês aqui na apresentação, que é essa aqui, e aí a gente vai colocar ela ao lado, né? Ali eu mostrei anteriormente os prédios, mais ou menos como a gente está fazendo os prédios e as casas dessa segunda parte da cidade, e aí a gente vai colocar essa segunda parte da cidade nessa mesma primeira cidade que eu mostrei para vocês anteriormente, para a gente conseguir apresentar para vocês melhor essa diferença social causada justamente pela urbanização e pelo crescimento desordenado que ela impacta. Então a gente vai, em suma, nós vamos pegar essa primeira cidade que eu mostrei para vocês, colocar essa segunda cidade que ainda não está pronta, mas que já começamos a fazer a produção das casas e dos prédios, e vamos colocar ela no mesmo local para mostrar essa diferença social que a gente consegue ver, essa diferença social, econômica e cultural que conseguimos ver claramente, né? E conseguimos ver melhor visualmente do que no nosso trabalho, na nossa pesquisa propriamente dita, e esse é o principal objetivo da nossa maquete, que vale ressaltar que vamos fazer em impressão 3D. Então, nós estamos fazendo todos esses esquemas 3D aí, ó, na primeira cidade, desses prédios da segunda cidade que faremos, nós estamos fazendo todos esses moldes em 3D num programa chamado Tinkercad, que é o mesmo programa que a gente irá utilizar para fazer a impressão dessas peças e dessa cidade. Então, a ideia inicial é essa, de fazer uma maquete em impressão 3D, e o objetivo foram esses que eu citei anteriormente. Essa é a nossa apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado, e eu espero também que vocês confiem que a nossa apresentação vai ficar boa, né? E eu também espero que vai dar tudo certo ali com a impressão 3D. E é basicamente isso. Muito obrigado pela atenção.